19 horas e 45 minutos, hora oficial do Brasil. Boa noite. Uma pessoa morreu durante um tiroteio em que policiais militares dispararam pelo menos 67 vezes. A ação aconteceu hoje de madrugada em uma avenida movimentada da capital paulista. Um levantamento exclusivo do SBT Brasil mostra que 197 pessoas morreram em confronto com policiais este ano apenas na cidade de São Paulo. O tiroteio aconteceu durante a madrugada desta segunda-feira na zona oeste de São Paulo. Segundo a polícia militar, 4 homens estavam neste carro. O motorista não teria obedecido uma ordem de parada e, segundo os PMs, apontou uma arma em direção aos policiais. Câmeras de segurança gravaram o restante da ação. O veículo dos suspeitos para e a viatura da PM também. E começa um intenso tiroteio. Pessoas que passavam pela avenida gravaram a troca de tiros. Troca de tiro aqui na Eliseu. 4 suspeitos correm. Um deles cai. Ele ainda tenta levantar, mas não consegue. Uma outra câmera gravou a perseguição do outro lado da avenida. E segundos depois, 2 suspeitos passam correndo. O veículo era roubado. Segundo a PM, o motorista do carro morreu. Os outros 3 criminosos foram presos. Um deles está internado em estado grave. A câmera de segurança mostra que pelo menos uma pessoa fugiu, aparentemente uma mulher. Repare que ela é a primeira a descer do carro durante o tiroteio e entra neste veículo branco parado no sinal. E o carro vai embora. Segundos antes da troca de tiros, uma outra pessoa entra no mesmo veículo pela porta traseira. Esta foi mais uma morte em decorrência de intervenção policial que vai ser investigada pelo Departamento de Homicídios. O número de casos como esse chama a atenção dos investigadores. Só este ano, 197 pessoas morreram em 194 confrontos com policiais. A média é essa, dia sim, dia não, uma pessoa é morta pela polícia na capital paulista. No caso desta madrugada, os PMs deram 67 tiros no total. Os bandidos tinham tentado roubar uma residência um pouco antes, o que não deu certo. Eles pretendiam assaltar um comércio de bebidas. Que Deus te guarde, te proteja e te faça companhia. Hoje é segunda-feira, 17 de novembro de 2025. Veja agora os outros destaques desta edição. André Mendonça afirma que outros ministros do Supremo praticam ativismo judicial. Os próprios colegas têm defendido o ativismo judicial. Eu não defendo. Apontada como mandante de assassinato de mulher em Sepetiba, no Rio, se entrega à polícia. Os investigadores acreditam que o motivo do assassinato foi uma disputa pela guarda da filha de Laís com o atual companheiro de Gabriele. Na Conferência do Clima, Alckmin defende acelerar transição energética para acabar com dependência brasileira do petróleo. Chanceler alemão critica a COP30 e diz que comitiva do país ficou feliz quando deixou Belém. Imagens impressionantes mostram o momento em que ônibus bate e arrasta carros em rodovia de São Paulo. No primeiro episódio da série especial, você vai ver como a crueldade e os maus tratos afetam para sempre e podem até matar crianças. Como é que tem coragem de fazer uma criancinha desse tamanhinho? Morre no Rio de Janeiro Jardes Macalé, autor de grandes sucessos da MPB. Tô tão cansado, mas não pra dizer que tô indo embora.
Conectado com você, sintonizado com o mundo, o SBT Brasil está no ar. A suspeita de ser a mandante da morte de uma mulher para ficar com a filha dela se entregou hoje no Rio de Janeiro. Gabriele Cristine Pinheiro Rosário, de 21 anos, se entregou na sede da Delegacia de Homicídios da capital, na Barra da Tijuca, na tarde desta segunda-feira. Ao ser questionada sobre a participação no crime, a mulher preferiu ficar em silêncio. O que você quer dizer, Gabriele? Gabriele, por que você mandou matar? Por que você mandou matar ela? De acordo com o advogado de defesa, a suspeita estava escondida na região dos Lagos e foi ela que decidiu se entregar. Ontem, Gabriele fez contato comigo e disse, olha, eu quero me entregar, eu quero responder à lei, quero vir falar à delegacia o que aconteceu. Então, eu não posso obstruir a justiça. Acredito mais que foi a pressão da polícia, né? A gente esteve falando com familiares, amigos e a publicação da mídia, né? Isso aí fez uma pressão muito grande para ela. Gabriele era considerada foragida e é apontada pela polícia como mandante do assassinato de Laís de Oliveira Gomes Pereira, de 26 anos. O crime aconteceu no dia 4 de novembro, em Sepetiba, na zona oeste do Rio. Laís tinha acabado de deixar a filha mais velha na escola e seguia para casa com o filho mais novo quando foi assassinada com um tiro na nuca. De acordo com as investigações, Gabriele pagou R$20 mil para que David Souza Malto e Eric Santos Maria matassem a técnica de enfermagem. Eric pilotava a moto e foi preso 2 dias depois do crime. Davi, apontado como o atirador, se entregou depois que a mãe o denunciou. Na última sexta, agentes capturaram Ingrid Luiza da Silva, considerada intermediária do crime. Ela teria indicado os executores para Gabriele. A polícia ainda apura a possibilidade de mais uma pessoa estar envolvida no crime. Os investigadores acreditam que o motivo do assassinato foi uma disputa pela guarda da filha de Laís com o atual companheiro de Gabriele. Horas antes da execução, Gabriele chegou a trocar mensagens com a vítima. Para os agentes, ela tentava monitorar os passos de Laís. Não há dúvida que ela é mandante do crime pelas provas que a gente conseguiu coletar, né? Através de depoimentos, provas de celulares. Então está bem provado, está bem robusta e a partir daí a gente vai pedir a preventiva. Independentemente deste caso que apresentamos, eu te pergunto, quanto vale a sua vida? R$20 mil? Nós já mostramos reportagens aqui parecidas com essa, em que mandantes pagaram muito menos do que R$20 mil, alguns que pagaram mais do que R$20 mil. Mas eu vou resumir aqui para você. A minha vida, a sua vida, na mão dos assassinos, não vale absolutamente nada. Eu quero chamar a sua atenção agora para as imagens que nós vamos mostrar agora. Um ônibus perdeu o freio e bateu contra vários veículos em uma rodovia de São Paulo na manhã desta segunda-feira. Veja, a câmera de segurança do coletivo registrou o momento em que ele atinge 15 veículos. O veículo ele sai levando praticamente tudo que ele vê pela frente, todo o carro que encontra. Veja que ele só parou quando ele atinge o portão de um condomínio. Você vai acompanhando essas imagens aqui e eu quero mostrar outras imagens. Você vê que o motorista, ele tenta desviar, ele está totalmente sem freios, absolutamente sem freios. Você ouve essa gritaria dos passageiros que estão no ônibus em completo desespero, não poderia ser diferente. Ele tenta achar algum lugar para tentar bater o ônibus sem vitimar tantas as pessoas. Aí ele abre a curva desse condomínio porque ele vê que tem menos carro do que a esquerda e ele joga o ônibus contra esse portão do condomínio exatamente para que o coletivo pudesse parar e todas as pessoas pudessem ser salvas como realmente aconteceu. O estrago foi grande? Foi muito grande, mas sem freio. Você vê que nas imagens ele busca alguns momentos em que tenta achar algum lugar para bater o ônibus e estacionar os veículos, mas ele não consegue. Nós vamos ver agora imagens do lado de dentro do ônibus, onde estão os passageiros. Esse é o próprio motorista e aí estão os passageiros, muita gente em pé, é o primeiro impacto e as pessoas gritando e sendo jogadas de um lado e para o outro, tentando de alguma forma proteger a sua própria vida. Mas eu repito, eu não sou nenhum especialista no assunto, não sou técnico, mas a impressão que eu tive pelas imagens que nós apresentamos para você, que você acompanhou, ele tentou de todas as formas causar o menor prejuízo possível para as vidas humanas que ele transportava.
né? E também com as pessoas que estavam lá. Tem um momento que tem um ônibus, ele tira do ônibus para não bater, porque o impacto ia ser muito forte, o estrago ia ser muito grande, e ele vai batendo nos carros, vai se arrastando o tempo todo. Quando há uma bifurcação, ele busca a bifurcação onde tem menos trânsito, esse é o momento em que ele já está completamente sem freio e não tem jeito, está congestionado. Hoje muita chuva em São Paulo, muito trânsito na capital paulista, e essa rodovia Raposo Tavares tem muitos acessos nessa rodovia Raposo Tavares, com muitos bairros residenciais. O trânsito é sempre congestionado aí. Hoje, ainda mais. Esse é o momento que ele tentou desviar do ônibus, ele tenta ir para o canteiro central, também vê que não vai ser possível. Então, ele vai tentando. Se ele não tivesse com uma velocidade tão grande, sem freios, seria o suficiente para ele parar. Mas aí esse é o momento da bifurcação que eu digo para você. Olha, à esquerda tem muitos veículos. Ele opta por ir para o caminho da mão direita, que não seria, inclusive, o caminho dele. E tem a entrada de um condomínio aí, ó. Então, aí, nesse momento, ele busca, ele vê que tem um portão, ele atinge o portão para estacionar o ônibus, parar o ônibus e todos descerem com vida. O repórter Vinícius Rangel está na Raposo Tavares, onde aconteceu esse engavetamento, e vai trazer os detalhes atualizados para a gente. Vinícius, muito boa noite para você. Quantas pessoas ficaram feridas nesse acidente? Qual o estado de saúde delas? Conta todos os detalhes para a gente, por favor. Uma boa noite para você. Ei, César, boa noite para você e para quem está em casa nos acompanhando, né? Foi um acidente triste, por pouco não terminou em uma tragédia aí, mas graças a Deus tivemos apenas 12 vítimas no total. 2 vítimas que foram encaminhadas para hospitais daqui da região em estado grave, outras 2 em estado moderado, segundo a concessionária que administra a rodovia, e também tivemos 8 vítimas com escoriações leves. Essas daí acabaram sendo atendidas então até mesmo no local, e também conseguimos ter acesso a novas informações sobre o estado de saúde delas. Boa parte já conseguiu se recuperar e já saiu e está em casa neste exato momento. Vou pedir para o nosso repórter cinematográfico, o Marcos Isidio, já mostrar para a gente, olha só, a situação do estrago, que ficou tudo o que aconteceu durante essa manhã, por volta de 7h40 da manhã, quando esse ônibus atingiu em cheio a portaria deste condomínio. O portão, claro, ele foi abaixo, a gente consegue já ver ele ali na frente, ele continua caído, mas o que chama a atenção também, César, é que os ferros ficaram todos contorcidos aqui. A gente pode ver então a violência que foi essa batida, assim que o ônibus então atingiu em cheio a portaria deste condomínio, que fica aqui na zona oeste de São Paulo. 12 pessoas, eu disse então, foram vítimas desse acidente, que envolveu pelo menos aí 15 veículos, entre eles, então, 2 motocicletas e também um ônibus urbano, aqueles ônibus que fazem o trajeto dentro do próprio município. Aqui a região é conhecida como Jardim Arpoador. É um condomínio recente, tem pouco tempo que ele foi construído aqui na região e assustou muitos moradores que estavam por aqui quando tudo isso aconteceu. Aí gera também um impacto. E na rodovia Raposo Tavares, como é que ficou a situação? Como é que está a situação agora? Marcos Isidio, já pode me acompanhar direitinho, a gente consegue já mostrar aqui para vocês o seguinte: o fluxo de veículos é normal aqui nessa região agora, tem um pouco de acúmulo de veículos por conta já desse horário de pico. Mas o trânsito por aqui, ele é bem tranquilo, não teve tanto impacto quanto foi quando foi no período da manhã. Da manhã foi um pouco mais complicado, mas por agora, para quem segue no sentido capital e também quem vai para o interior, o trânsito nos dois sentidos está bem tranquilo. César, a Polícia Civil agora passa a investigar esse caso, porque há uma suspeita, então, de que houve uma pane no próprio sistema de freios deste ônibus. Mas tudo isso será esclarecido com uma perícia da Polícia Civil, que entra agora neste caso, e em breve nós voltamos com outras informações, detalhes sobre essa investigação. César. Olha, Vinícius, como eu disse no início, contava com as imagens, eu peço até para você permanecer aí. Esse é o lado em que tem a ladeira que eu falei que ele buscou, inclusive a imagem era no plano, mas eu tinha nítida sensação de que tinha uma ladeira, e realmente tem uma ladeira aí na entrada do condomínio. Olha, você percebe o desnível entre essa pista e a pista de baixo, que foi quando ele buscou uma alternativa na ladeira para tentar diminuir a velocidade do ônibus e causar menos impacto, até porque do lado esquerdo, onde passando esse carro branco agora, estava completamente congestionado, o estrago ia ser muito maior, a violência da batida ia ser realmente
iria provocar um estrago muito grande. O mais importante nesse momento é que nós não tivemos vítimas fatais, não é? Ninguém morreu. Esse é o bem mais valioso que pode existir. E na minha concepção, sei que vai ter polícia civil, polícia técnica, vai ter tudo isso, mas na minha opinião, o motorista tentou preservar as vidas que estavam com ele e causar o menos impacto possível do lado de fora. E foi o que realmente aconteceu. Para mim, apenas acompanhando as imagens, esse motorista foi muito experiente, foi muito calmo, muito tranquilo, né? Foi gelado na hora de tomar atitude, porque você pisa no freio, não tem freio. O que fazer nesse momento? Ele teve a melhor conduta possível e eu espero porque o bem material você recupera. Os bens físicos de uma vida, de uma sequela, qualquer coisa, isso não tem preço, não é verdade? Como eu já disse aqui. A não ser na mão dos assassinos, que a vida da gente não vale nada, mas a vida da gente vale muito para os entes queridos que nós temos. Eu só peço que essa empresa de ônibus possa ter um seguro que possa indenizar as vítimas e possa pagar também os prejuízos materiais. Muito obrigado, Vinícius, pelas informações. Uma ótima noite a você e a todos de São Paulo. Foi realmente um acidente terrível, mas repito, para mim, na minha opinião, o motorista foi simplesmente um herói. Mais de 30 pessoas foram presas hoje em 11 estados durante uma operação contra roubo e furto de celulares. Os alvos eram, preste atenção, alunos de cursos clandestinos de desbloqueio de aparelhos. Os policiais foram às ruas para cumprir 132 mandados de busca e apreensão. Em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, eles estiveram nesse box, onde apreenderam celulares, notebook e cartões clonados. Nessa loja, em Senador Camará, na Zona Oeste, os agentes também apreenderam um computador e aparelhos celulares. Na comunidade Céu Azul, no Engenho Novo, na zona norte da cidade, os policiais revistaram ruas e vielas e chegaram até este box, onde encontraram grande quantidade de celulares. As buscas também aconteceram no estado do Maranhão, onde os agentes apreenderam este aparelho usado para desbloquear telefones. Mais de 30 pessoas foram conduzidas para prestar esclarecimentos, 25 deles só aqui no Rio. Ao todo, mais de 1.000 celulares foram apreendidos na ação, além de vários computadores. As investigações começaram após a prisão de um criminoso apontado como referência no desbloqueio de celulares. A habilidade dele é tamanha que ele conseguia desbloquear os aparelhos à distância. O bandido ainda usava esse conhecimento para dar aulas online, onde ensinava outras pessoas a realizar o serviço. Com a captura dele em maio deste ano, os agentes desvendaram uma rede de clientes em todo o país. Os alvos da operação desta segunda-feira são justamente alunos do criminoso. Muitos endereços são estabelecimentos comerciais, como lojas, boxes e quiosques de venda e conserto de celulares. Segundo os investigadores, parte dos alvos também tinha o objetivo de acessar dados sensíveis das vítimas, em especial para abertura ilegal de contas bancárias, para contrair empréstimos fraudulentos e roubar valores das contas. Iniciada no dia 3 de maio, a Operação Rastreio já recuperou mais de 10.000 celulares. 2.800 aparelhos já foram devolvidos para os legítimos donos. São mais de 700 criminosos presos, entre ladrões, furtadores e receptadores. O crime organizado não é chamado assim por nada. Para você ter uma ideia, em apenas 10 meses, o Rio de Janeiro bateu recorde de turistas estrangeiros. Foram quase 2 milhões de visitantes. Mas com a alta também aumentaram os golpes, especialmente o Boa Noite Cinderela, em que criminosos dopam e roubam as vítimas. Um convite para caminhar na praia ou para tomar um drink num bar. Situações comuns na vida noturna do Rio, mas que criminosos têm usado para ganhar a confiança de vítimas, especialmente aquelas que visitam a cidade. Na Delegacia Especial de Apoio ao Turismo, aqui na Zona Sul do Rio, registros de assaltos e golpes são frequentes. A polícia diz que recentemente prendeu integrantes de quadrilhas especializadas em abordar visitantes, principalmente estrangeiros. Entre os detidos, há homens e também mulheres que dopavam as vítimas para cometer roubos.
No último sábado, esta suspeita foi presa com um documento falso. Segundo a Polícia Civil, ela e uma comparsa abordavam turistas em Copacabana. A delegada afirma que a incidência do golpe, conhecido como Boa Noite Cinderela, vem caindo com essas prisões. Até setembro, cerca de 80 casos contra turistas foram registrados. A gente percebe que os crimes mais graves, eles ocorrem geralmente depois de meia-noite, na balada, na madrugada, no centro da cidade, onde muitas vezes a pessoa já bebeu alguma coisa, né? A caipirinha é famosa no mundo inteiro. Na semana passada, um turista canadense relatou nas redes sociais que aceitou uma bebida de 2 homens na praia de Ipanema e acabou dopado. Cameron Golinski contou que só recobrou a consciência 2 dias depois e que tinha sinais de violência sexual. A Polícia Civil já identificou um dos suspeitos, que continua foragido. Em agosto, 2 turistas britânicos também foram alvos do golpe. Imagens mostram uma das vítimas ainda desorientada na praia de Ipanema. Ele estava acompanhado por 3 mulheres. 2 foram presas e a terceira segue foragida. Segundo a investigação, o prejuízo causado aos turistas foi de cerca de R$15 mil. Além do famoso golpe do Boa Noite Cinderela, os turistas podem ser alvos de outros tipos de crimes. Na noite de sábado, um chileno foi esfaqueado no pescoço no aterro do Flamengo, na Zona Sul, ao reagir a um assalto. O autor, um adolescente de 14 anos, foi apreendido. Outro jovem conseguiu fugir. O estrangeiro foi internado neste hospital público. O estado de saúde dele é estável. Para evitar esses tipos de crime, consulados como o dos Estados Unidos recomendam atenção com bebidas e deslocamentos para bares e casas noturnas e ainda cautela com convites de desconhecidos. A polícia também reforça um alerta aos visitantes com orientações para uma viagem segura. Tenha cuidado quando você vai fazer um encontro por aplicativo, né? Prefira que você faça esse primeiro encontro durante o dia, num lugar público, né? Evite levar pessoas desconhecidas para a sua própria hospedagem. Olha, isso é uma prestação de serviço, uma reportagem que cumpre a sua veia jornalística, mas que quer alertar a população com relação a isso. Mesmo com tanto avanço de tecnologia, um golpe tão antigo como o Boa Noite Cinderela ainda é um dos que mais crescem em todo o país. Olha, você vai ver comigo ainda hoje. Depois do Supremo Tribunal Federal rejeitar os recursos da defesa de Jair Bolsonaro no julgamento da tentativa de golpe, saiba quais são os próximos passos para o cumprimento da condenação. Todos os detalhes você vai conferir daqui a pouquinho, junto comigo, aqui no SBT Brasil. O vice-presidente Geraldo Alckmin defendeu hoje, na COP30, triplicar a produção de energia renovável nos próximos 5 anos. A meta é acelerar a transição energética para acabar com a dependência dos combustíveis fósseis. Chegou o momento de destravar impasses. Diante de ministros de 160 países, além de representantes da alta cúpula das nações participantes, o vice-presidente Geraldo Alckmin abriu a plenária da etapa ministerial da COP30. Alckmin defendeu que o tempo de promessas já passou e disse que a meta do Brasil é triplicar a energia renovável até 2030 para acabar com a dependência dos combustíveis fósseis. A meta é triplicar a energia renovável e dobrar a eficiência energética até 2030. Essa data está logo ali, mas os dados mostram que a capacidade renovável hoje ainda é a metade do que seria necessária para alcançar a meta. Outro desafio é contra o desmatamento ilegal. Também reafirmamos o compromisso de trabalhar para zerar o desmatamento ilegal até 2030. O vice-presidente, que também comanda o Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, foi questionado sobre o tarifaço dos Estados Unidos e disse que o Brasil quer avançar na correção de distorções. Estamos confiantes de que vamos avançar mais para corrigir essas distorções e a gente poder ter um comércio exterior
respeitando o multilateralismo e livre comércio. Durante o dia, a presidência da COP30 reajustou os horários de várias reuniões para os próximos dias, que devem se estender até tarde da noite. Isso porque existem 4 temas que continuam gerando divergências entre os países. Entre eles, a questão do financiamento, que representa o quanto cada país, em especial os países ricos, estão dispostos a contribuir. O Brasil tem uma meta ambiciosa de mobilizar a cifra de 1 trilhão e 300 bilhões de dólares por ano até 2035 para financiar ações contra a crise climática. Segundo o presidente da conferência em Belém, a tentativa é acelerar os consensos e já entregar os primeiros resultados na quarta-feira. Nós vamos procurar antecipar ao máximo os resultados dessa COP em 2 pacotes. Um pacote que nós vamos buscar fechar até metade da semana e um segundo pacote vamos tentar fechar na sexta-feira. 20 horas mais 10 minutos, hora oficial do Brasil. Nós vamos conversar agora ao vivo com a nossa enviada especial, Suane Guerreiro, direto de Belém. Ô Suane, antes de entrar propriamente na nossa pauta aqui, eu quero perguntar o seguinte: eu sei que você é daí, mas está muito calor realmente, porque o pessoal está reclamando do calor de Belém. Já não era esperado esse calor? É uma terra quente aí, não é não? Boa noite. Exatamente, César. De fato, a gente está sentindo um pouco mais o calor, mesmo nós aqui, paraenses, que já vivemos aqui. Eu que estava um pouco fora em Brasília, mas senti bastante também. Mas, de fato, já era um calor esperado, ali entre os 27 e 32 graus. Depois que chove agora, por exemplo, está um clima tranquilo, agradável. Mas, de fato, a gente sentiu um pouquinho mais nos últimos dias, César. E o calor é muito úmido. Agora, está prevista realmente a volta do presidente Lula? Ele já esteve na abertura para essa rodada final, digamos assim, da COP30? Conta pra gente. Exatamente. A previsão é que Lula retorne a Belém na próxima quarta-feira. Ainda não há um horário confirmado, mas há uma expectativa de que ele tenha uma série de reuniões, César, inclusive com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, além de vários países, movimentos sociais, indígenas, quilombolas, também prefeitos e governadores. Ele deve tentar destravar as negociações que ainda estiverem emperradas aqui na COP30. Também nesta segunda-feira, Geraldo Alckmin teve um dia lotado de agendas, mas deve retornar ainda hoje, né? Deve deixar Belém ainda hoje, já que amanhã ele tem uma agenda no sul do país. César. Agora, Suane, o Papa Leão XIV fez uma saudação especial aos líderes católicos reunidos na COP30. Né? Ele ressaltou, inclusive, a importância de se preservar a floresta. Que saudação foi essa? Conta pra gente. Exatamente, foi liberada ainda há pouco pela Santa Sé, foi esse vídeo com tradução para várias línguas, inclusive, claro, aqui para o português, já que estamos sediando a COP30. E aí eu vou separar aqui um trecho que ele fala o seguinte, ele disse que líderes globais que estão aqui no Pará escolheram a esperança e ações concretas para cuidar da Amazônia e do meio ambiente. Ele citou enchentes, secas, o calor e disse que em cada 3 pessoas em vulnerabilidade no mundo já sofrem devido às mudanças climáticas. E tem um trecho final em que ele fala: caminhamos juntos com cientistas, lideranças e pastores de todas as nações e credos. Somos guardiões da criação. Se por um lado essa foi uma mensagem positiva, de outro tivemos uma repercussão negativa, mas já de uma mensagem do chanceler da Alemanha, Friedrich Merz. Ele que em um evento já lá na Alemanha, um evento público, ele disse assim, que perguntou à comitiva que estava aqui no Pará quem queria continuar aqui no país. E ninguém teria levantado a mão, que todos estavam contentes de voltar, especialmente daqueles
naquele lugar, se referindo aqui a Belém. Sem dúvida, uma falta de respeito não só ao país que está sediando a COP, mas também à comunidade local. Eu destaco, César, que é muito importante as pessoas conhecerem a realidade da Amazônia antes de cobrar qualquer equilíbrio devido às mudanças climáticas. Assim como também é muito fácil você querer explorar riquezas dos países, em especial países em desenvolvimento, essa exploração histórica que a gente tem e, ao mesmo tempo, se manter afastado dessa realidade. Olha, nós estamos ao vivo aqui pelo SBT Brasil para mostrar agora para você um caso em que 2 mulheres e um idoso foram baleados durante um tiroteio entre traficantes rivais na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro. Acompanhe. Era quase meia-noite quando moradores enfrentaram mais uma guerra entre bandidos rivais. Impossível dormir com as rajadas de tiros. Em meio à disputa territorial, um inocente foi baleado. O idoso Carlos Roberto da Vitória Aquino, de 65 anos, foi atingido na perna. Ele foi socorrido em um hospital da região. A troca de tiros aconteceu na comunidade Bugiúgue, extensão do complexo do Dendê, controlado pelo 3º Comando Puro. Foram momentos de muita tensão. Houve 2 ataques de traficantes do Comando Vermelho contra o grupo rival. As marcas dos tiros ficaram espalhadas nas casas da região. 2 moradoras foram baleadas na última sexta-feira. A cabeleireira Patrícia Godóis, de 30 anos, foi atingida no acesso ao complexo do Dendê. Eu estava no carro com a minha amiga Daiane. Começou os tiros, a gente esperou dar uma cessada. Quando deu uma cessada, a gente chamou o Uber e começou o tiroteio de novo. E o carro do cara, o rapaz do Uber, saiu desgovernado. Nisso que ele saiu desgovernado, ele entrou ali no yakisoba e bateu ali. E foi nessa hora que eu fui baleada, entendeu? A jovem foi levada para o hospital da região e já teve alta. A segunda vítima foi identificada como Marina dos Santos Oliveira, de 23 anos. Ela trabalha em um food truck na região e também foi socorrida na mesma unidade hospitalar. A ordem para invadir a comunidade partiu de Wagner Barreto de Alencar, o Cachulé do Barbante, líder do tráfico de drogas do Morro do Barbante. O traficante teve a ajuda de bandidos do Complexo da Maré e da Penha. Traumas e desespero para quem mora aqui. Todo mundo desesperado. A menina passou lá no beco, lá perto de casa, lá chorando as plantas lá com o carro do tiro. Foi horrível. O SBT Brasil começa a exibir, a partir de hoje, uma série especial que vai abordar a crueldade dos crimes cometidos contra crianças e adolescentes. Neste primeiro episódio, você vai ver que os casos de maus tratos deixam por ano mais de 30 mil vítimas no país. E o pior, o agressor quase sempre é quem deveria defender essas crianças, os próprios pais. É o que você vai ver em Infância Roubada. A reportagem especial é de Flávia Travassos e Ivan Flávio. Nasceu a felicidade de uma família inteira. Mas nem sempre é assim. A assistente social ficou, o olho dela encheu de lágrima e... Ai, eu quero chorar. E ela disse que nunca viu isso na vida dela. Bento, com 2 meses de vida, deu entrada neste hospital na Grande São Paulo com ferimentos graves. A criança estava super fraturada, perna, braço, cabeça. A queimadura era completamente criminosa, não era uma queimadura que veio de cima, foi a criança que veio de cima. Estava certinha uma queimadura assim. Aquilo acendeu um alerta para nós, aquilo nos levou a tratar o caso como maus tratos e tortura.
O bebê não resistiu. A causa da morte, traumatismo craniano. Como é que tem coragem de fazer uma criancinha desse tamanhinho? Eu nem era formada direito. Eles nasceram de 7 meses. Ele faleceu quando era para ele estar nascendo. A irmã gêmea, Rafaela, também foi agredida pelos pais. Hoje ela está neste abrigo, ganhando os cuidados que não recebeu em casa. Ela também apresentava lesões semelhantes às lesões que o irmão Bento possuía, nos braços e no crânio também. Coincidentemente, é o mesmo relato, o mesmo padrão. O pai, Carlos Roberto dos Santos, de 18 anos, e a mãe, Raquel Oliveira Dias dos Santos, de 19, estão presos. Podem ficar até 30 anos na cadeia. É mais um caso de maus-tratos que a Vara da Infância e da Juventude vê acontecer quase todos os dias. Mãe e pai devem dirigir a educação dos filhos, devem dar as diretrizes da educação dos filhos, mas há limites para isso. Eles não podem fazer o que bem entendem com os filhos, né? Não podem, por exemplo, agredir os filhos. Mais de 60 mil crianças e adolescentes foram vítimas de violência no ano passado no Brasil. Somente os registros de maus-tratos ultrapassam 33 mil. Ainda segundo o levantamento, em mais de 90% das situações, o agressor é um parente direto: pai, mãe, madrasta, padrasto. As agressões contra crianças e adolescentes normalmente acontecem dentro da própria casa da criança, né? E praticada por familiares, né? Normalmente por quem tem a responsabilidade de educar essas crianças, né? Achando que essa é uma forma de educação, né? De disciplina, quando não é, obviamente, né? Em março de 2021, o menino Henri Borel, de 4 anos, foi morto no apartamento onde moravam a mãe, Monique Medeiros, e o padrasto, o médico e vereador, Jairo Souza Santos Júnior, o doutor Jairinho. Os dois estão presos e deverão ir à júri popular. O laudo do Instituto Médico Legal apontou que o garoto sofreu 23 ferimentos pelo corpo e morreu em consequência de uma hemorragia interna e uma lesão no fígado. Outro caso que chocou o país foi o do assassinato de Isabela Nardoni. A menina tinha 5 anos quando foi jogada do 6º andar do prédio. O corpo também apresentava marcas de agressão. O pai, Alexandre Nardoni, e a madrasta, Ana Carolina Jatobá, foram condenados pelo crime. São histórias que ninguém consegue encarar com o coração tranquilo. Os pais que, por dever legal e uma obrigação moral, deveriam zelar pelo bem-estar dos filhos, praticam um crime brutal que nos causou indignação, revolta, aqui na delegacia, os policiais, a todos nós. Nós, aqui a maioria, somos pais, mães, temos filhos, né? E essa ocorrência nos indignou e nos revoltou. Não é um episódio apenas. A violência costuma se repetir por anos e anos. Muitas vezes a criança só consegue escapar dos maus-tratos já adolescente, quando a infância ficou para trás. A pergunta é: como conviver com a lembrança das agressões que marcaram uma fase tão importante da vida? Ela vai se tornar uma pessoa muito mais reativa, com muito menos capacidade de autorregulação, com muito mais dificuldade de formar vínculos saudáveis, porque ela cresceu num contexto violento, onde as pessoas que deveriam cuidar dela, amá-la e protegê-la, eram as pessoas que a violentavam. Pessoas que sofrem violências no início da vida têm de 3, 4, às vezes 5 vezes mais chances de desenvolver transtornos de humor, como depressão, ansiedade. Qualquer pessoa pode denunciar e ajudar não só a salvar uma vida, mas também a quebrar um ciclo de violência familiar que pode vir de gerações. Quando o Poder Judiciário fica sabendo, a ideia é retirar a criança daquele ambiente hostil, né? E outra via, a via da punição criminal mesmo,
a pessoa que eventualmente tenha agredido aquela criança, né? Inclusive, pela via criminal, também é possível determinar o afastamento daquela pessoa do ambiente familiar da criança e tal. Essas crianças podem e merecem ter a chance de viver o que é um direito delas. A infância saudável ela é necessária na construção de cidadãos, de seres humanos, de pais amorosos, de amigos honestos, de pessoas que dão conta de existir sem reproduzir violência e sem se afundar na violência que elas viveram na primeira infância. Amanhã você vai conhecer a realidade de quem conviveu com outro tipo de violência, que deixa marcas tão ou mais profundas. Toda vez que eu ia do dentista, toda quinta-feira, era toda quinta-feira que rolava alguma coisa. Ele matou uma parte minha, ele matou a minha infância, ele matou a criança que existia dentro de mim. Tinha uma criança e essa criança morreu. Não perca o segundo episódio amanhã, aqui no SBT Brasil. A Petrobras anunciou hoje que identificou petróleo de alta qualidade na área chamada de Pós-Sal, na Bacia de Campos. O poço explorado tem 734 metros de profundidade e fica a 108 quilômetros da costa de Campos do Goytacazes, no Rio de Janeiro. De acordo com a estatal, os primeiros testes usaram análises elétricas, sinais de gás e amostras de fluido para identificar o óleo. A perfuração da área já foi finalizada e as amostras vão passar por análises laboratoriais para identificar as condições do reservatório, do material coletado e também do potencial da área. O pós-sal é a camada de rochas situada acima do sal, onde o petróleo está em profundidades menores e costuma ser muito mais simples de se extrair. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, afirmou hoje que colegas dele na corte praticam ativismo judicial. Mendonça participou de um almoço em São Paulo do Grupo LIDE, que reúne líderes empresariais. O ministro criticou o ativismo judicial do STF. Ele julgou como exemplo o julgamento de um artigo do Marco Civil da Internet para a regulação das redes sociais. Em junho deste ano, o Supremo decidiu que as plataformas devem retirar do ar publicações com conteúdos que sejam considerados graves, mesmo que não sejam provocadas pela Justiça. Com a devida vênia, a maioria que se formou na própria decisão do Marco Civil da Internet, nós criamos restrições sem lei. Isso se chama ativismo judicial. É isso, não tem outro nome. E os próprios colegas têm defendido o ativismo judicial. Eu não defendo. O ministro também fez duras críticas à condução do combate ao crime no país. Mendonça afirma que o Brasil está atrás de outros países latino-americanos em indicadores de segurança pública. Mendonça apresentou dados do Banco Mundial sobre violência e terrorismo para defender que o Brasil está atrás de nações da região. Sem citar o governo Lula, o ministro afirmou que o país está doente. Sabe quem está à frente de nós em segurança pública? O Paraguai. Paraguai, Argentina e Chile. Esse é o nosso dado da realidade. Nós estamos doentes e enfermos. Só não nos demos conta. Ainda de acordo com Mendonça, 40% do território do Rio de Janeiro e região metropolitana estão ocupados por facções. Outro dia eu ia fazer um trabalho na área social no Rio de Janeiro, numa comunidade, não vou citar o nome da comunidade, um trabalho de assistência social. E me foi dito o seguinte: ministro, o senhor só pode ir se nós dialogarmos com o tráfico. Eu não pude ir. Eu estou dizendo que nós temos um problema sério de segurança pública. O SBT Brasil fala agora do projeto antifacção em discussão no Congresso Nacional. Apesar de vários pontos sem acordo, o presidente da Câmara confirmou hoje que o texto será votado amanhã. A confirmação de Hugo Mota veio pelas redes sociais. O presidente da Câmara disse que segurança exige firmeza, mas também garantias e eficiência institucional.
e que, por isso, o texto será votado nesta terça. O projeto de lei antifacção foi enviado pelo governo ao Congresso no início de novembro, mas o que se discute agora é o quarto parecer elaborado pelo relator, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, licenciado e deputado Guilherme Derrite. Nesta segunda, a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, reuniu as lideranças da base aliada para discutir alternativas que ajudem a resgatar os principais pontos da redação original da proposta. Uma das possibilidades envolve a construção de alianças com deputados de partidos de centro na votação de amanhã. Isso pode acontecer, por exemplo, para evitar a retomada do trecho que equipara facções criminosas com organizações terroristas, criticado pelo governo e defendido por parte da oposição. Para o secretário nacional de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, a proposta do relator cria um conflito de normas. O que ele está fazendo vai criar um problema jurídico gigantesco. Ele vai instaurar um caos jurídico pelo fato de não observar o sistema previamente existente para o combate a organizações criminosas. O PL insiste que seja retomada no texto a equiparação de facções criminosas a organizações terroristas. Para nós é muito claro, o crime é internacionalizado. Nós temos armas que não são produzidas no Brasil, drogas que não são produzidas no Brasil. Eles têm cooperação de inteligência, inclusive colocam dinheiros em paraísos fiscais. Como nós vamos perseguir esse dinheiro ilegal produzido pelo crime organizado no Brasil? Por isso, equipará-los a terrorismo é um pedido muito importante. O líder do PT na Câmara pediu a Hugo Mota a troca de Derrite por outro relator. Se o presidente Hugo Mota quisesse corrigir essa confusão toda, essa bagunça, ele conversaria com o relator Derrite, explicaria as motivações e escolheria um outro relator, que não precisa ser nosso. Já este deputado diz que a nova versão é melhor que a enviada pelo governo. Corrigiram-se alguns pequenos defeitos nas versões anteriores, mas está ainda muito melhor do que a proposta do governo, que na verdade ele era só uma proposta para inglês ver. E ainda falando de segurança pública, o governo do Rio de Janeiro apresentou hoje os detalhes da força-tarefa que vai contar com o apoio de prefeituras para combater o crime organizado. O repórter Léo Santana traz todos os detalhes direto da capital fluminense. Léo, qual que é o primeiro passo dessa operação? Conta pra gente, uma boa noite para você. Boa noite, César, e a todos que nos acompanham. Respondendo a sua pergunta, será a derrubada de barricadas erguidas por traficantes. A primeira etapa dessa operação começa já na semana que vem e vai envolver 12 cidades da região metropolitana em frente de trabalhos simultâneas. O Estado montou kits de demolição com retroescavadeiras, removedores hidráulicos e também motosserras. O governo oferece o maquinário e as prefeituras vão ficar responsáveis pela remoção desses materiais, desses entulhos. O Instituto de Segurança Pública identificou mais de 13 mil barricadas em comunidades fluminenses. São bloqueios usados por criminosos para impedir, principalmente, a passagem da polícia. O governador Cláudio Castro disse que a retirada será planejada e permanente, com equipes voltando aos pontos onde os bloqueios foram recolocados. O plano também prevê bonificação para batalhões e delegacias que retirarem e evitarem a volta dessas barreiras. E a população vai poder participar também. Vai entrar no ar o Disque Barricada, um canal exclusivo para denúncias anônimas sobre novos bloqueios. Essa operação atende a uma exigência do Supremo Tribunal Federal, que cobrou do governo do Rio um plano para a retomada de territórios hoje dominados por traficantes e milicianos. Eu volto com você, César. Obrigado pelas explicações, pelas informações, Léo. Uma ótima noite a você, a cariocas e fluminenses. Todo investimento em segurança é muito bem-vindo. Eu quero chamar a sua atenção para este caso. 10 pessoas foram presas suspeitas de integrar uma organização criminosa que planejava matar um promotor, um delegado e um juiz no Rio Grande do Sul. A polícia teve acesso às gravações com ameaças diretas às autoridades. As conversas interceptadas mostram a ousadia de um dos criminosos. Eu descobri onde é que era a casa do juiz, olha, eu ia campanar para matar ele.
Esse no ódio que eu tô. Esse delegado é a mesma coisa que era uma... Pouco tempo depois, o mesmo homem afirma ter descoberto o endereço do juiz, que atuou em um processo contra outro integrante da quadrilha. Já descobri o endereço dele. Vamos ver o que eu vou fazer por aqui. A polícia agiu antes que o criminoso decidisse o que fazer. 10 pessoas foram presas. Segundo a investigação, todas trabalham na lavagem de dinheiro de uma facção que atua no tráfico de drogas. Essas conversas foram captadas de forma bem contundente, falando sobre o delegado, o juiz e o promotor, e em relação ao magistrado, já com a identidade visual, com fotos, com levantamento de endereços, que fez com que nós agíssemos de forma rápida nas análises, né, representando pelas prisões preventivas, para tirar de circulação esses indivíduos. As 3 autoridades citadas nas interceptações foram avisadas pela polícia de que eram alvos do planejamento criminoso. Cabe a cada uma delas pedir proteção extra. Para o delegado, a resposta rápida da polícia foi fundamental para impedir que as ameaças se transformassem em um ataque real. Quem realizar alguma aderência a essas condutas, seja ela num planejamento, realizando algum levantamento, alguma pesquisa, pode ser indiciado como coautor também, e vai ser preso preventivamente, tendo em vista que isso é um crime grave, é um crime contra o Estado de Direito, digamos assim, né? Não é contra a pessoa esses delitos são contra o Estado. Drogas, carros e celulares foram apreendidos, contas bancárias foram bloqueadas. As ameaças identificadas pelo DENARC vieram à tona em um momento de atenção das forças de segurança em todo o país. Herdeiros de aposentados e pensionistas poderão pedir a devolução de valores indevidamente descontados entre 2020 e 2025 dos benefícios de pessoas que já morreram. Nós vamos até Brasília conversar ao vivo com a repórter Ariane Bittencourt, que traz todas as informações para a gente. Ariane, a partir de quando esses herdeiros, essas pessoas poderão pedir esse benefício? Conta para a gente, uma boa noite para você. Claro, César. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. A partir de quarta-feira, viu? E de acordo com o INSS, cerca de 800 mil pessoas que já morreram tiveram os seus benefícios descontados por entidades associativas entre os anos de 2020 e 2025, como parte das fraudes bilionárias reveladas no começo deste ano pela Polícia Federal e também pela Controladoria Geral da União. No caso dos pensionistas, então, que recebem a pensão por morte, o pedido poderá ser feito pelo titular da pensão, pelo aplicativo Meu INSS, Central 135 ou em uma agência dos Correios. Já os herdeiros que não recebem a pensão por morte precisam ter sua condição reconhecida pelo INSS. Isso pode ser feito pelo aplicativo. E depois do reconhecimento da condição de herdeiro, também vai ser possível pedir a devolução do que foi descontado pelo telefone ou presencialmente em uma agência dos Correios. César. Obrigado pelas informações, Ariane. Uma ótima noite a você, a todos de Brasília e da região central do nosso país. A rejeição dos recursos apresentados pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro foi oficializada hoje no sistema do Supremo Tribunal Federal. Mas a ação penal ainda não foi encerrada. Veja agora quais são os próximos passos. Por unanimidade, os ministros da primeira turma do STF consideraram que não houve qualquer omissão ou contradição nas sentenças decretadas. As condenações de Jair Bolsonaro e de outros 6 réus da trama golpista foram mantidas. Depois da ata divulgada nesta segunda, rejeitando os recursos por unanimidade, agora será a vez da publicação do acórdão, que é o documento que registra a decisão final e reúne os votos de cada integrante do colegiado. A previsão é de que o novo acórdão será publicado ainda nesta semana. No dia seguinte à publicação, começa a contagem de mais um prazo de 5 dias para que os advogados dos réus apresentem os novos embargos de declaração. Esses recursos podem esclarecer ou corrigir alguns detalhes das condenações, mas não têm potencial para revertê-las. O advogado e professor da FGV, Tiago Bottino, explica que não existe um número limite de recursos.
Mas se os questionamentos das defesas forem considerados apenas protelatórios, o relator, ministro Alexandre de Moraes, pode decidir pelo encerramento da ação penal. Porque se a turma já entendeu que não há nenhum tipo de contradição, omissão ou obscuridade, novos embargos de declaração para pleitear a mesma coisa que já foi pedida antes podem ser decididas pelo relator monocraticamente no sentido de considerar inadmissíveis os novos embargos. As defesas ainda podem apresentar um outro tipo de recurso para tentar anular a condenação, os chamados embargos infringentes. Mas, para isso, o ex-presidente precisaria ter 2 votos pela absolvição, o que não ocorreu. O único foi o do ministro Luiz Fux. Para o professor, esse tipo de recurso não terá sucesso. É provável que a turma, então, já declare o trânsito em julgado e já dê início à execução da pena. Assim que a ordem de prisão for dada, a defesa de Jair Bolsonaro poderá solicitar o cumprimento da pena em regime domiciliar, benefício que já foi concedido em abril a outro ex-presidente, Fernando Collor, condenado pelo STF a 8 anos e 10 meses de prisão. No Chile, o segundo turno das eleições presidenciais vai ser disputado entre a candidata do Partido Comunista da coalizão de centro-esquerda e o candidato do Partido Republicano ultraconservador. Analistas apontam para uma vantagem da direita na disputa marcada para o dia 14 de dezembro. O resultado gerou um clima de derrota para a candidata que recebeu mais votos, Jeanette Jara, de 51 anos. E um ambiente de celebração para o segundo colocado, José Antônio Cast, de 59, projetando uma inversão de posições para o segundo turno. Será a eleição mais importante de nossa geração. Será a eleição mais importante da nossa geração. Será um verdadeiro plebiscito entre 2 modelos de sociedade, disse Cast, sabendo que o apoio popular ao atual presidente Gabriel Boric não passa de 30%. O candidato de ultradireita explora tanto a demanda popular por segurança que adotou um vidro blindado atrás do qual faz os seus discursos. Jeanette Jara, do Partido Comunista, concorda que em jogo estejam 2 modelos de sociedade. E garantiu mostrar aos chilenos a clara diferença para o país em ser liderado pelo progressismo ou pela extrema-direita. A diferença, pelo menos nas urnas, foi pequena, menos de 3 pontos percentuais, contrariando as pesquisas. Outra surpresa da noite foi o desempenho do terceiro colocado, Franco Parisi, considerado um político outsider, antissistema. Com quase 20% dos votos, Parisi não definiu apoio para o segundo turno. Os outros 2 candidatos mais bem colocados representam a extrema-direita e a direita tradicional e já declararam apoio a Cast. É inevitável a vitória do Cast, pelo cômputo desses votos da direita, a não ser que ocorra uma mobilização da sociedade chilena para evitar o retorno da extrema-direita ao poder. O que eu vejo é essa polarização hoje da sociedade chilena, que se dá muito em virtude da falha, ou da incapacidade dos governos de centro ou dos governos dos partidos tradicionais em darem respostas a questões cruciais hoje para os chilenos, como segurança, saúde pública, habitação e moradia, a própria questão migratória. O debate público destas eleições até agora girou em torno da segurança e da imigração, 2 assuntos incômodos para a esquerda, mas favoráveis para a extrema-direita. No passado, quando José Antônio Cast defendia o legado do ditador Augusto Pinochet, a maioria da população o rejeitava. Agora, porém, ele moderou um pouco o discurso e a sociedade chilena demanda linha dura contra o crime. Jeanette Jara terá de colher votos da direita, colocando outros assuntos sobre a mesa e afastando-se do Partido Comunista. Assim como Pinochet nos salvou do comunismo, assim como Pinochet nos salvou do comunismo, Cast vai fazer exatamente o mesmo, me diz esta eleitora. Cast é como voltar a uma ditadura da qual já saímos. Não, me diz esta outra. É um dilema para muitas pessoas. O analista político e ex-diplomata Fernando Ayala me diz que votar numa comunista ou num candidato da extrema-direita é uma situação muito confusa e se tornou um grande dilema para a maior parte da sociedade chilena.
O presidente americano disse hoje que concordaria em atacar o México para combater o tráfico de drogas e afirmou ainda que gostaria de acabar com os laboratórios de produção de cocaína na Colômbia. Em meio às operações militares dos Estados Unidos no Caribe e no Pacífico, Donald Trump deixou em aberto a possibilidade de diálogo com o líder venezuelano, o ditador Nicolás Maduro. As imagens liberadas pelo exército americano mostram o barco em alta velocidade carregado com contêineres não identificados sendo atingido em alto mar. Segundo o Departamento de Guerra, eram drogas que entrariam nos Estados Unidos. Foi o 21º ataque em menos de 3 meses. Ao todo, mais de 80 pessoas morreram. O governo Trump quer mostrar na prática que designar cartéis de drogas da América Latina como organizações terroristas traz consequências letais, explica o diretor do programa do Centro Estratégico de Estudos Internacionais. O chefe do Departamento de Estado, Marco Rubio, informou que uma das organizações que serão designadas como terroristas é o Cartel de los Soles. A Casa Branca acusa Nicolás Maduro de chefiar este cartel. Isso abre um caminho legal para que os norte-americanos possam atingir alvos no país latino, se o Departamento de Guerra assim decidir. O anúncio foi feito horas depois de Donald Trump sinalizar a abertura de diálogo. Podemos ter algumas conversas com Maduro. Vamos ver como isso se desenrola. Você falaria com Nicolás Maduro? Questiona o repórter. Eu falaria. Eu falo com todo mundo, falo com você. Vamos ver o que acontece, disse Donald Trump. Em Caracas, no fim de semana, Maduro negou mais uma vez qualquer ligação com organizações criminosas e afirmou que os Estados Unidos estão fabricando uma guerra contra o seu país. Ao pedir paz, o presidente venezuelano chegou até a cantar e a dançar um trecho da música Imagine, de John Lennon, um hino contra as guerras. De volta ao Brasil, morreu hoje aos 82 anos no Rio de Janeiro o cantor e compositor Jardes Macalé, autor de clássicos como Vapor Barato e outras canções gravadas por Gal Costa e Maria Bethânia. Ele foi uma das vozes e mentes mais irreverentes da música popular brasileira. E também criou canções que viraram sucesso na voz de outros gigantes da MPB. Existe muita tristeza pela rua da harmonia. Cantor, compositor, ator, botafoguense, carioca da gema. Jardes Macalé era uma referência para toda a classe artística. O primeiro show de Jardes Macalé foi aqui no Museu de Arte Moderna, no centro do Rio, em 1974. Ele cantou de pijama, sentado em uma privada e com um jornal ensanguentado nas mãos. Foi um artista que rompeu barreiras, transformou música em performance e conseguiu unir o samba ao rock. O cantor e compositor estava internado devido a complicações de um enfisema pulmonar. Ele morreu aos 82 anos ao sofrer uma parada cardíaca. A morte foi confirmada na rede social do artista às 5 da tarde desta segunda-feira. O texto diz: Jardes Macalé nos deixou hoje. Chegou a acordar de uma cirurgia cantando Meu Nome é Gal com toda a energia e bom humor que sempre teve. Cante, cante, cante. É assim que sempre lembraremos do nosso mestre, professor e farol da liberdade. Agradecemos desde já o carinho, o amor e a admiração de todos. A publicação cita ainda uma frase do compositor: nessa soma de todas as coisas, o que sobra é a arte. Eu não quero mais ser moderno, quero ser eterno. Ídolos que eram fãs do trabalho de Jardes Macalé fizeram homenagens pela internet. Caetano Veloso postou fotos com o artista e escreveu: estou chorando porque ele morreu. Maria Bethânia também compartilhou momentos com o compositor e disse: meu amor, meu amigo, fará muita falta neste mundo. A música escolhida foi Mistérios do Nosso Amor, gravada por ela. Mistérios que falam de amor nesse samba canção. Ainda não há informações sobre o velório do artista. Preciso minha grande dor, minha pequena dor, minha grande, minha pequena obsessão. Nossos sentimentos aos familiares, amigos e fãs.
O ex-jogador Robinho foi transferido hoje de presídio. O pedido para que o ex-jogador fosse transferido da penitenciária de Tremembé, no interior paulista, partiu da defesa de Robinho. Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo, ele foi levado para o Centro de Ressocialização de Limeira, também no interior do estado. O local recebe detentos com até 10 anos de pena. Para conseguir uma vaga, é feita uma entrevista com o preso. Integrantes de facções não são recebidos nesse centro de ressocialização. Robinho cumpre pena de 9 anos de prisão por estupro cometido na Itália. Perdeu ou quer rever alguma reportagem? Olha, tá tudo lá no nosso canal no YouTube e também no nosso site, o sbtnews.com.br. Você fica agora com a novela Amar, que vem conquistando o coração dos brasileiros. E na sequência tem o Programa do Ratinho e o The Voice Brasil. Muitíssimo obrigado a você que liga e se liga todo dia, o dia todo, junto com a gente, aqui no SBT. Uma abençoada semana para você, noite de segunda-feira e até amanhã, 7:45, com mais um SBT Brasil. Até lá!